Boa noite, Santa Cruz do Capibaribe. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Além da Tribuna. Como vocês sabem, durante todo esse mês de julho, nós temos conversado diariamente com cada parlamentar aqui da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe sobre a sua atuação neste primeiro semestre. E nesta noite, nós vamos conversar com um vereador de 6 mandatos. É isso mesmo, Santa Cruz do Capibaribe. Um vereador de 6 mandatos aqui em nossa Câmara. E ele é seu Galego de Mourinha, que já está aqui ao meu lado, que vai conversar conosco não só sobre a sua atuação parlamentar neste semestre, mas sobre a sua caminhada na vida pública. Boa noite, seu Galego. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos ouvintes, a todos os internautas que estão nos vendo. E boa noite a toda Santa Cruz do Capibaribe. Senhor Galego, a gente estava vistoriando um pouquinho da trajetória pública do senhor, e o senhor é um vereador antes da Constituição de 1988. E hoje continua nessa Casa de Leis. Como é que a gente explica, senhor Galego, para a população? Olha, veja bem, diz que a política, Antônio, ela está no sangue da pessoa, não é? E parece que é mesmo, porque a gente entra numa política, a gente, mesmo ficando alguns momentos fora, a gente tem aquela vontade de participar, a gente tem aquela vontade de estar com os políticos, sabe? Porque a gente... Política é isso, é sangue, é aquela vontade que a gente tem de representar uma sociedade, é aquela vontade que a gente tem de estar ajudando de certa forma, porque eu já passei 12 anos fora da política. De 88, meu mandato foi até 88, de 88 a 2000. Totalmente fora, não me candidatei mais, e depois, quando em 2000 eu voltei. Mas permaneceu na vida pública, eu acredito. Mas permaneci na vida pública, permaneci participando dos eventos políticos, permaneci participando das políticas, ajudando de certa forma, de uma forma ou de outra, a gente estava sempre ali, ajudando, participando, sabe? Nunca deixei de participar, de apoiar alguém, de estar junto com o candidato a prefeito, a majoritária, a gente sempre está de lado a lado com a majoritária, a gente sempre está lá dando as nossas opiniões, dando a nossa ajuda. Isso participar, nunca deixei de participar, não. Deixei de exercer mandato, deixei de ser candidato. Mas para participar, não. A gente sempre participou, mesmo sem mandato, a gente sempre teve essa vontade, né? Porque tem que ter vontade, tem que querer participar, tem que querer ajudar. E a gente sempre quis ajudar, a gente sempre se dispôs para todos os candidatos que participaram durante esse tempo que a gente estava fora. A gente ficou aí muito tempo, mas eu sempre me posicionando assim, como um político. Que na verdade, tem um ditado que diz, Antônio, todo mundo é político. Sim. Não é assim? Todo mundo tem aquele seu lado político, mesmo sem ser candidato, mesmo sem exercer um mandato, que tem outro que diz, Luiz Gonzaga foi um político sem mandato. Já ouviu falar isso? Sim, culturalmente. Luiz Gonzaga, nas suas músicas, nas suas histórias, ele defendia muito a população nordestino e foi considerado o seguinte, o político sem mandato, Luiz Gonzaga sem mandato. Quer dizer, não precisa ter mandato para poder ser político, não. Aí é onde vem a história que todo mundo tem o seu lado político. E, na verdade, todo tem. É só exercer e mostrar a sua habilidade política para exercer e ser o político realmente, de fato, de direito. E eu acredito que essa habilidade política, o senhor tem ela não só para os seus pares, mas também para os de oposição. A vereadora Jéssica o descreve como um vereador de fino trato. O irmão Antônio, ontem, aqui também no podcast, o chamou de professor Galego. E aqui na plenária, e o senhor, eu acredito que o senhor se recorda, as pessoas sempre invocam o senhor como um vereador de diálogo, um vereador que respeita as diferenças. Eu acredito que essa conjuntura faz com que o senhor tenha ultrapassado por tantas legislaturas e hoje seja reconhecido pelos pares novos, pelos vereadores que ingressam a essa casa, essa sua caminhada. Olha, não tenha dúvida, a gente procura ter um diálogo respeitoso, um diálogo que precisa ter aqui na Câmara com a situação e com a oposição. Hoje, Antônio, eu ocupo
Agradeço muito a eles por ter me indicado, por ter me colocado nessa posição como líder da minha bancada. Uma bancada de 12 vereadores, uma bancada grande, e eu estou aí na posição de líder, indicado por unanimidade, para liderar essa bancada. Mas mesmo como líder da bancada de situação, eu me dou super bem com a bancada da oposição. A gente procura o diálogo, a gente procura o respeito, porque eu sempre digo, a Câmara não é Galego de Mourinho, não é o líder galego, não é a nossa bancada. A Câmara são os 17 vereadores. Exato. Isso é uma coisa que tem que funcionar os 17. Então, se vai funcionar os 17, vamos ter um lado respeitoso com todos eles. Eu tenho que ter um lado respeitoso com o presidente a todos os demais vereadores. Agora, o que é que acontece? A discussão tem. Aqui é a casa de discussão. Está entendendo? Exato. Discussão tem, a gente respeita a opinião de cada um. Quando o vereador discorda de alguma coisa, quando o vereador questiona alguma coisa, a gente tem esse respeito por ele. A gente sabe que é um direito dele, a gente sabe que ele está ali questionando uma situação que é o que ele entende, que é aquela forma. E a gente não pode querer que todo mundo tenha um entendimento só. Não. Isso. Aqui tem que ter a pluralidade, né? Exatamente, não tenha dúvida. É onde vem a democracia, que a gente tem que ter o respeito por todos, tá vendo? Impor esse respeito de todos e também querer também o respeito que eles têm. Graças a Deus, a gente tem uma convivência aqui, Antônio, que eu digo a você. É uma convivência, essas coisas de Deus, sabe? Deus me trouxe para essa casa de volta agora como vereador, que eu tenho respeito por todos. Todos. Eu tenho respeito aqui por todos os 16 vereadores dessa casa. Claro, comigo 17, mas eu tenho respeito por os 16 vereadores que a gente tem um carinho especial por eles. Isso aqui não é demagogia. E a recíproca é verdadeira. Demagogia, não é hipocrisia, não. A gente sabe, e sinto também, sabe, Antônio, de cada um deles que tem um respeito por galego. Não é questão de ser o mais velho, de que tem mais mandato, não. É uma questão de respeito mesmo. Porque muitas vezes, eu sempre digo, o vereador ele entrou agora, mas ele tem ideias novas, ideias boas, ideias que venham engrandecer o nosso município. Isso, a ideia vem de cada um, não vem de idade, não vem de experiência, não vem de mandato. Não, as ideias surgem. E o mundo de hoje é o seguinte, você sabe que aquelas pessoas mais novas, às vezes têm um conhecimento enorme que a gente não conseguiu ter, e eles têm. E a gente tem que respeitar todos eles, e graças a Deus, sabe, Antônio? A gente defende e mostra por que defendeu. Eu, quando defendo a Câmara, eu mostro por que defendo a Câmara. Porque da vereadora Milena, a vereadora Jéssica, o vereador Nailson, o vereador Bolsonaro, que eu faço questão de chamar com ele Bolsonaro, que ela disse, eu vou lhe chamar de Bolsonaro. Ele disse, faça isso, galera. Quer dizer, o respeito e a amizade que a gente tem tão grande, sabe, que eu digo, da agora em diante, só vou lhe chamar de vereador Bolsonaro. Não, pode chamar, eu faço questão disso. Então, o vereador Bolsonaro, que faz parte da oposição, né, e tem outro vereador, Caetano, sempre eu participei da gestão de Fábio como articulador político. E estava aqui eu vinha na Câmara direto. Sim. Inclusive o ex-vereador Zeba, ao qual eu mando um abraço aqui bem forte, o presidente dessa casa, foi presidente, vereador e ex-presidente. Ele disse um dia a Fábio, eu vou ter que fazer um gabinete para galego lá na Câmara. Justo, me claro recordo. Que é brincando, claro que eu vou ter que fazer, porque galego todo dia está na Câmara, todo dia a gente está conversando, todo dia a gente está discutindo, e não é ensinando, a gente está aprendendo muito, sabe? Eu sempre digo, cada mandato é uma história. Essa história desse mandato eu posso aprender coisas que eu nunca aprendi em outro mandato. Então ninguém está aqui para ensinar, está aqui para aprender também, sabe? Então aí é onde vem o respeito por cada um. E a minha bancada, todos eles têm aquele carinho por mim, eu tenho um carinho por todos eles também. E a gente sente que é um carinho verdadeiro, que é um respeito verdadeiro, está entendendo? Que é uma coisa que a gente tem uma amizade. Eu vejo que eu estou no lugar certo, na hora certa e no momento certo, que é fazer parte dessa 17ª legislatura aqui em Santa Cruz de Capibaribe. E esse fazer parte, estar no lugar certo e na hora certa, eu acredito que o senhor pôde exemplificar quando votou no projeto que autoriza o Poder Legislativo a adquirir crédito junto à Caixa, né? O FENISA, para que sejam construídos o novo hospital, seu Fernando Aragão, a Via Expressa, o Matadouro e a pavimentação de algumas ruas.
Naquele momento, eu vou só interrompendo o senhor um pouquinho. Não. Naquele momento que o senhor foi o 12º a votar, e o senhor mencionou da sua alegria, da sua satisfação, foi até emocionado. O respeito dos seus pares se deu quando o ex-prefeito Fábio Aragão, ele desceu da mesa diretora e veio lhe abraçar. O pessoal de casa, eles estão visualizando essa foto nesse momento. Aquele momento foi um momento marcante, senhor Galego? Marcante. Inclusive, você veja o que é momento. Ontem fui em um estabelecimento comercial e encontrei um rapaz lá que disse que me admira muito, que transferiu o voto dele para aqui agora, que eu votava em Caruaru. Eu votava em Caruaru, seu Galego, mas já transferi o voto. Eu vou votar em Elinho e vou votar no senhor pela a sua posição, pela sua postura. Aquele momento que Fábio lhe abraçou, que ele beijou, o momento que Elinho beijou na sua cabeça e tal. Ele beijou, não, deu um cheiro, né? Porque beijo é diferente. Justo. E deu um cheiro na sua cabeça, o Elinho também, com o respeito que eles têm pelo senhor. Seu Galego, aquilo marca a gente, aquilo mostrou que você é um vereador que tem... Assim, eles têm esse carinho por você, esse respeito, e você também por eles. É um vereador que não é que eu imponha respeito, não, que tem esse respeito, que tem essa amizade por ex-prefeito Fábio Aragão, pelo prefeito Elinho Aragão também. A gente tem essa simpatia, esse respeito, e aí veio, por consequência, esse abraço, esse carinho que a gente tem, sabe, que o povo vê. Ali aquela foto marcou muito, marcou. Uma coisa que foi espontânea, uma coisa que não foi assim, bem espontânea, bem natural, sabe, Antônio? E a gente procura fazer tudo isso, porque é aquilo que vem de natural, aquilo que vem espontâneo, o povo vê e acredita que não tem nada ali para que possa enganar ninguém. Não, ali é uma coisa natural, uma coisa que realmente acontece. E até também pela trajetória, como o senhor bem mencionou, enquanto secretário da articulação política, na gestão do prefeito Fábio, o senhor já zelava por esse projeto, pela tramitação desse projeto e estabelecendo diálogo mais amplo, porque na época o número de vereadores de oposição era maior do que a atual legislatura, e não foi possível naquele momento, mas quando veio a ser possível, obteve uma unanimidade de votos. Exatamente. Parte de uma construção. Exatamente. O que é que acontece? Naquela época, o governo tinha 4 vereadores. E eu sempre dizia a Fábio, uma articulação política nesse momento é muito difícil. É muito difícil. Você veja que teve projeto aqui nessa casa, o projeto do Santa Cruz Prev, da Previdência Própria. O Fábio mandou um projeto aqui que a gente viu. Eu fui obrigado a pedir a Fábio que retirasse esse projeto, para que a gente não passasse uma decepção, nem constrangesse ninguém. Fábio, retire. Ele até questionou, tal, não, vamos retirar e botar de outra forma, porque não tem como a gente aprovar uma... A gente tem 4 vereadores. São 4 contra 13. Então, difícil. E outra coisa, projeto que a gente precisava de 12 votos. Precisávamos de 2/3 para aprovar. Uma maturação maior, digamos. Fábio, jamais. Já estão se posicionando contra, já estão fazendo... mobilizando o sindicato, tal. Eu tenho conversado também com o pessoal do sindicato. E não tem como a gente aprovar o projeto dessa forma. Vamos modificar o projeto, retira, modifica e bota. Tanto que deu, não foi uma reforma que fizemos na Previdência Própria, mas a gente fez ali um ajuste que era necessário naquela época, sabe, Antônio? E a população de Santa Cruz de Caparibe era uma coisa necessária. E graças a Deus a gente conseguimos, eu digo a gente, porque a gente participava aqui das reuniões, a gente pediu até para parar a reunião na hora da votação desse projeto, conversamos com o prefeito, ligamos para o prefeito, que a oposição queria que o prefeito se comprometesse em dialogar, em sentar com a classe dos professores, e a gente conversamos com o prefeito, e o prefeito garantiu de conversar, e assim, eu como articulador dei a minha palavra que isso ia acontecer, e realmente aconteceu, e foi resolvido as coisas. E o projeto foi aprovado em primeira votação nesse momento e só viria para a segunda votação depois dessa conversa. E tudo isso aconteceu, tudo isso deu certo e foi feito esse ajuste. Porque uma reforma, você sabe, uma reforma. Sim. Talvez geral, não. Agora, um ajuste que teve que foi necessário. Necessário, esse ajuste foi bem necessário. É uma coisa muito longa que não cabe aqui eu dizer nesse momento, mas assim, para você ver minha participação como articulador político, e a gente já conversava muito com a oposição aqui nessa casa.
conversava com todos e me explicando como era que tinha que ser votado, sabe? E em relação a esse mandato agora, quando o projeto vem para essa casa, você veja os meus pronunciamentos na tribuna, que sempre, quando falava do projeto, acreditava que agora ia ser diferente. Não porque a gente tinha 12 votos, a gente tinha como aprovar, a nossa bancada tinha como aprovar esse projeto Finisa e outros. Mas eu acreditava e sempre acreditei, Antônio, na unanimidade dessa casa. Não, a gente vai aprovar porque a gente tem 12, não. A gente vai aprovar porque a gente tem 17. Se você vê um projeto que teve na audiência pública aqui, o meu pronunciamento na audiência pública, eu dizia, eu acredito nos 17. E dizia o diretor da Caixa que estava aqui, eu digo, a gente chegou o momento da gente aprovar o projeto Finisa. Eu nunca vi esse projeto tão próximo a ser aprovado como agora. E digo a você, não são 12 vereadores que vão aprovar esse projeto, são 17 vereadores dessa casa que vão. E quando eu falava isso, Antônio, ninguém me questionava. Quer dizer, é a mesma coisa, você é um vereador, eu digo, Antônio vai votar a favor. Ele cala, ele consente, ele está dizendo que o voto dele é assim. Então, quando eu dizia que acreditava nos 17, quando eu dizia que... Inclusive, eu disse ao prefeito. Aí o prefeito disse, até o vice-prefeito, quero mandar um abraço para ele, nosso vice-prefeito, Flávio Ponte. E eu disse a Flávio Ponte, aí Flávio Ponte disse, eu perdi minha aposta. Eu digo, você apostou como? Ele disse, apostei em 15. Ele disse, não, faça outra aposta, apostando em 17, que vai ser 17. Garantido, né? Sabe, o prefeito Elinho também, conversei com ele muito. Falei, que bom. Eu disse, não, vai ser o 17, eu acredito que é o 17. E assim, com todo o respeito que eu tenho à vereadora Jéssica, todo carinho, ela sabe disso. Jéssica sabe que eu tenho esse carinho por ela, sempre o respeitei, nunca detratei a imagem dela, nem de, assim, como vereadora, como pessoa, nem aqui, nem em canto nenhum. Pelo contrário, eu defendo a Jéssica. Eu defendo. Onde chega que alguém fala no nome de Jéssica, eu até defendo. É uma vereadora que tem o seu trabalho aqui em Santa Cruz de Caparibe. É uma vereadora que tem o seu respeito aqui em Santa Cruz de Caparibe. É oposição? É contra mim, toda a vida foi. Assim, politicamente, né? Falando, agora, politicamente falando, porque ela é contra, não vou dizer. Não, não. Ela tem o seu posicionamento que, no fundo, sabe, Antônio, é bom para Santa Cruz. Sim. Olha, tem um ditado que diz o seguinte: ai do gestor que não tenha oposição. Tem que ter essa oposição. A oposição, ela ajuda. A oposição, quando diz aqui, aquela rua ali está com buraco, aquele ali, o atendimento está mal. Isso ele está alertando o prefeito para que o prefeito tome as providências em relação a isso. Olha, eu fui secretário já no governo Antônio do Pará, eu fui secretário aqui de infraestrutura. E eu deixava o pessoal dizer, vou comprar um rádio para vocês, fico com rádio. O primeiro buraco que disse assim, aqui na minha rua tem um buraco, corra para lá. E fico com o rádio ligado. Quando não tinha, ninguém ligava, a gente ficava, vai para onde? Secretário, vai para onde? Tá bom, vamos ver onde é que tem, se sobrou alguma coisa para a gente. Mas fica com o rádio ligado, tem aqui uma pampinha, tem aqui o cimento, tem aqui o material, com a Evaldo, né? Meu amigo Evaldo era o diretor lá do saneamento. O Evaldo fica com o rádio ligado. Quando a primeira denúncia que tiver na minha rua, tem saneamento estourado, corra para lá, não queira nem saber. Nota o endereço, né? A minha rua, que rua é a sua? Endereço tal. Então, isso alertava a gente, isso fazia com que a gente trabalhasse, com que a gente fizesse, com que a gente resolvesse. Então, o gestor ele tem que ter oposição. Ele tem que ter uma posição, claro, que tem que ter uma posição séria, uma posição respeitosa. Quando eu digo oposição, é desse tipo, sabe? Porque, por incrível que pareça, Jéssica, me perdoe, mas Jéssica faz uma posição desse jeito, assim, séria, uma posição criticando, mas criticando uma coisa que pode ser feita, mostrando o que pode ser feito, isso aqui está errado, isso aqui está... Mas não com ironia, nunca vi Jéssica aqui com ironia em relação às suas posições, não. Então, é uma vereadora que eu sempre respeito, sempre vou respeitar, e sempre vou dizer que é uma vereadora atuante nesse sentido. Porque ela não está do meu lado, que eu vou dizer que ela não faz. Não. Jéssica tem o seu trabalho, Jéssica tem sua posição, e Jéssica é uma vereadora que a Câmara de Santa Cruz merece ter, como tiveram outras pessoas, sabe? Eu não gosto de citar nome, mas um vereador feito de Júnior Gomes, o próprio Ernesto Maia. Ernesto Maia, todo mundo conhece Ernesto, hoje se critica o Ernesto por isso, por aquilo, outro, mas Ernesto foi um grande parlamentar em Santa Cruz. Ernesto entrou em discussões aqui nessa casa que Luciano Bezerra, eu fui vereador com ele, eu vi a posição de Luciano, e digo a você, um grande vereador, assim, grande mesmo, um cara que a Câmara de Santa Cruz
merece ter umas pessoas dessa para o seu andamento. Se bem que, com todo respeito, a gente hoje vê uma Câmara totalmente diferente de outras câmaras que passaram aqui em Santa Cruz, porque uma Câmara atuante, uma Câmara que cada um procura se destacar, cada um procura mostrar porque veio, cada um procura mostrar porque foi votado, porque está representando de fato e de direito aqui, Antônio, uma sociedade que merece ser representada e respeitada aqui em Santa Cruz de Caparibe. E uma sociedade hoje mediatizada, né? Uma sociedade hoje que consegue acompanhar o trabalho dos parlamentares com mais facilidade, né? Com mais agilidade do que em outros momentos, né? E se tratando disso, aqui no nosso SAPL, o senhor nesse primeiro semestre protocolou 59 matérias legislativas, dentre projetos de lei, resoluções, requerimentos destas. Qual aquela que seu Galego destacaria para que a gente pudesse compartilhar com o povo de Santa Cruz? Um projeto de lei, um requerimento, Olha, aquele que o senhor tem uma simpatia maior? Eu sempre digo uma coisa, sabe, Antônio? Todo requerimento tem seu sentido. Até um requerimento para se tapar um buraco numa rua, aquele buraco está prejudicando alguém, aquele buraco está fazendo aqui uma lâmpada queimada, está aqui uma escuridão na nossa rua. Um requerimento que atenda essa demanda é importante. Não tenha dúvida que é um requerimento importante. Mas eu tenho aqui, sabe, entre outros, um projeto de lei. Eu tenho um projeto aqui que ele fala de se criar uma enfermaria especializada. Inclusive, o presidente Lula agora sancionou um projeto a nível nacional nesse sentido. Veja bem, são aquelas mães que perdem o seu filho no parto, aquelas mães que espontâneo, aborto espontâneo, aquela mãe que o filho morre após o parto, que já nasce morto. Então, há um constrangimento. Você tem que ver a situação daquela mãe. Por exemplo, uma mãe está aqui e está mais com 5, 6 mães que tiveram o filho normal. Aí, quando a mãe que perdeu seu filho, Antônio, ela olha de lado, está um amamentando, olha do outro, está outra amamentando, e ela se sente constrangida porque não consegue amamentar porque seu filho, ou através de um aborto, ou através morreu no parto, morreu após parto. Então, essa mãe precisa de um tratamento médico e psicológico. É um projeto que a gente está fazendo junto à Secretaria de Saúde para que seja feita uma enfermaria especial, uma coisa especializada para essas mães nessa situação. Então, é um projeto que a gente acha de suma importância, porque muitas vezes você diz, não, mas nem sabe que isso está acontecendo, o que pode acontecer na nossa cidade. Muito particular. Você tem que ir atrás, você tem que ver para tomar conhecimento, para saber que realmente acontece esse tipo de coisa, esse tipo de constrangimento. E aquelas mães passam. Não é que o filho nasce morto, a gente tem uma enfermaria especial, vai trazer a vida do filho. Não, mas vai trazer a sua dignidade, vai através de um psicólogo, mostrar a ela que como é, por que aconteceu, que é normal, que dá um tratamento especializado para aquela pessoa sair dali sabendo que foi vista pelo poder público, sabe? Que foi acolhida pelo poder público, e a gente dá e tem outro requerimento, tem outro projeto aqui, Antônio, que ele fala o seguinte: quando se fala em racismo, a gente também tem que trazer para a nossa cidade. Eu peço para que, no futebol, você veja que o futebol, nós temos o nosso jogador da seleção brasileira, Vini Júnior, que foi muito criticado, que foi o racismo tomou conta, isso foi matéria de jornal nacional, isso foi matéria mundial, não foi uma matéria só aqui no Brasil, nem na Espanha, mas foi uma coisa mundial. E repercutiu muito. Eu estou com esse projeto para que a gente bote nos eventos patrocinados pela prefeitura. Essa campanha de conscientização. Que a gente coíba esse tipo de coisa, esse tipo de racismo, que nos campeonatos patrocinado, feito pela prefeitura, a gente tente coibir isso aqui. Quando houver qualquer coisa, porque pode haver. Isso é uma coisa que eu vi lá, que sempre há. Permeia a sociedade, né? Exatamente, não tenha dúvida. Se está de futebol, você vai ter aquelas coisas que realmente o que caracteriza um racismo.
E a gente está aí com esse projeto também, botando para que as coisas, os campeonatos, que seja patrocinado, que seja feito pela prefeitura, que a gente tente coibir esse tipo de coisa aqui no nosso município. Projeto também importante, sabe, porque a gente acha tudo, como disse a você, todos os projetos é relevante. Voltando aqui ao que eu disse a você, com meu amigo Luciano Bezerra, não estou aqui defendendo ninguém, sabe? Eu não sou de bajular nem defender ninguém. Luciano era o tipo da pessoa seguinte: quando ele não fazia um projeto, que fez muitos, mas quando o projeto não era dele, ele pedia visto para discutir o projeto. Sempre fazia isso, e discutia. Discutia com respeito, com responsabilidade, com sabedoria. Vamos discutir esse projeto assim, 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 vamos votar. E, às vezes, quando era necessário, colocar alguma emenda, alguma coisa desse tipo. Mas eu digo assim, às vezes o vereador ele coloca pouco requerimento, mas ele discute. Um vereador propositivo. A maioria do requerimento que nessa casa ele participa, ele vota, ele está ali interagindo e mostrando sua habilidade. Eu dou um exemplo de você, Luciano, porque você realmente, eu prestava atenção, você tinha assim, uma coisa dentro de você que você gostava de discutir todos os projetos. Até nome de rua, Luciano discutia. Mas isso é um trabalho do vereador, e por isso que eu tenho essa admiração grande por Luciano Bezerra. Ele sabe disso, a gente tem, e convivi com ele aqui nessa casa, a gente discordou de algumas coisas, mas assim, o respeito, o carinho e o trabalho dele aqui nessa casa tem que ser lembrado, sabe? Porque muitas vezes, Antônio, a gente... Mas fulano morreu, vamos ver o que ele fez, vamos ver o que ele... Não, falar de pessoas quando está com vida. Falar de pessoas que está aí para a gente falar bem dele, mostrar o que ele fez, mostrar o que ele faz. E a sociedade tem que tomar conhecimento. Quando, quem era Luciano Bezerra, viu, Luciano? Sei que você vai morrer daqui a uns 50, 60 anos. Mas um dia, quem era Luciano? Luciano é essa pessoa que sempre se prostrou como um grande parlamentar aqui dentro dessa casa, sabe? E Luciano, no dia que voltar para essa casa, no dia que for parlamentar em outra cidade ou qualquer coisa desse tipo, ele é uma pessoa que tem habilidade, que tem esse perfil, né? Não tenho dúvida. Luciano eu sempre respeito, sempre respeitei, e sempre vejo ele como uma pessoa, um parlamentar que essa casa precisa muito, sabe? Não só ele, o Júnior Gomes, o Ernesto Maia, entre outras que, desculpa, assim, eu não gosto muito de falar em nome, sabe por quê, Antônio? Porque a gente esquece alguém. A gente comete esse erro, esse equívoco de esquecer alguém, sabe? Aí a gente não gosta. Mas o Luciano tem que ser lembrado, né? Tem que ser lembrado, Júnior. Pessoas que eu convivi com eles aqui nessa casa e vi o trabalho deles. Isso aí tem pessoas que eu queria estar com eles aqui, eu queria estar... E digo a você, sabe, voltando àquela questão, Galego é o vereador mais velho, de mais mandato, Galego é um professor. Não, eu estou aqui para aprender. Se me acham como professor, eu acho todos como professores. Eu aprendo aqui com o Milena, eu aprendo com o irmão Antônio, eu aprendo com o doutor Tales, a sumidade em elegância, né? Eu já disse que quando chegar nessa casa, eu vou botar o paletó para ficar 10%. Todos nós, né? Igual a Tales, Tales é uma sumidade. Tales, um abraço, meu irmão. Quer dizer, o nosso presidente Augusto, que já está no 3º mandato, mas uma pessoa de grande visão, uma pessoa de grande... de trabalho enorme ele tem por essa casa legislativa aqui em Santa Cruz de Caparibe. Aí vem outros, vem o nosso amigo Bomba, tá entendendo? É o Novato, o irmão Antônio. A gente tem esse carinho e vê o trabalho deles. A gente está aqui e está vendo o trabalho de cada um, o trabalho de todo mundo. São pessoas que, às vezes, estão num discurso, apresentam um requerimento, apresentam um projeto que parece que faz 10 mandatos que ele tem nessa casa, pelo o conteúdo do projeto, pelo conteúdo do discurso deles, sabe? Apesar de ser novato, meu amigo Bolsonaro, eles fazem discurso que parece que não, eles são mais antigos do que eu aqui nessa casa. Então é isso que eu digo, a gente não só ensina, a gente aprende muito mais do que ensina dentro da legislatura. E eu me sinto feliz, agora feliz. Não estou aqui para bajular ninguém, não estou aqui para encher bola de ninguém, mas eu me sinto feliz aqui nessa casa porque são pessoas realmente que a gente vê que tem responsabilidade, tem um respeito e um carinho muito grande por Santa Cruz de Caparibe. E estamos representando aqui, a gente é eleito para isso, para representar uma sociedade e a sociedade se sentir representada. Sim. E eu vejo aqui nos 17, nos discursos, no trabalho dos 17 vereadores, Antônio, eu vejo uma representatividade muito grande em relação à sociedade. É uma
preocupação com isso, uma preocupação com aquilo, uma coisa com... E estamos aqui, assim, graças a Deus, sabe? Eu me sinto honrado, eu me sinto feliz, eu me sinto realizado em fazer parte dessa Câmara, dessa 17ª legislatura, que são compostas desses vereadores, não menosprezando os demais, não subestimando quem não está aqui, não. Eu estou falando da nossa legislatura, da 17ª legislatura que a gente está aqui, dando conta do recado. Foi um primeiro semestre mostrando todo mundo para que veio, mostrando porque está aqui. Digo a vocês sem discriminação, do A a Z, a gente está aqui mostrando para que veio e mostrando que Santa Cruz do Caparibe depende muito dessa casa, e essa casa está aqui com uma responsabilidade tremenda para cumprir o seu dever e a sua obrigação. As legislaturas são sempre, eu vejo assim, são sempre um recorte da população, né? Por mais que se pontue que essa ou aquela legislatura teve alguma falha, mas eu sempre as vejo como um recorte da população que naquele momento em que foi às urnas tinha aquele pensamento. O vereador Galego, tendo já 6 legislaturas, consegue estabelecer qual foi, dentre essas 6, qual foi aquela que a sociedade, que o momento estava mais delicado para se exercer o mandato, seja nesse momento da reconstituição, da saída do espaço da ditadura para a democracia, quando o senhor esteve para cá em 88? Na verdade, quando existiu aquele momento da ditadura para a democracia, as coisas mudaram e muito. E todo parlamentar, toda a sociedade teve que se adaptar a isso. Aquelas pessoas que não tentaram se adaptar a uma democracia, porque estão no atraso ainda, porque quer o retrocesso, que não é bom para país nenhum. O que é bom é a democracia, que você está livre, você tem um respeito por cada um, e cada um tem um respeito por você. Então a gente tem que entender, a gente todo mundo aqui é livre para se expor, para mostrar a sua opinião, para mostrar o seu trabalho. Agora, voltar àquela situação de ditadura, aquilo é uma coisa muito atrasada, muito arcaica. O Brasil hoje, e o mundo de hoje, sabe, não está mais pronto para isso, não. Aí, se voltasse isso, talvez tivesse talvez não. Ia ter um atraso, ia ter um atrapalho muito grande. E a gente vê assim, depois disso, cada momento que passa, a gente tem o direito, tem o poder e condição, Antônio, para fazer mais pelas pessoas. A gente tem condição de trabalhar mais pelas pessoas, porque até, não é, eu vejo até a época também, né? Naquela época era muito atrasado, as coisas muito atrasadas, as coisas muito arcaicas, não existia. Você veja, eu fui vereador nessa casa, na minha época não teve emenda parlamentar. Hoje já tem. Hoje não. Há 2, 3 legislaturas atrás tem. Eu vou ter direito a essa emenda parlamentar a partir do próximo ano, que a gente, a partir de agosto, setembro, vai ter que se adaptar, se mostrar para que nossa emenda será aplicada, né? A nossa emenda será destinada para isso, para que a gente possa melhorar a vida da sociedade. Cada emenda sendo bem aplicada, a gente melhora a vida da sociedade, não tenha dúvida. A gente como vereador, a gente tem que procurar isso, ver as demandas da sociedade para a gente poder tentar. Não é que a gente vai resolver todas as questões. Isso é impossível. Isso é impossível. Mas, na medida do possível, vai fazer o melhor. Exatamente. Santa Cruz hoje tem ainda. Ontem eu conversava com a secretária Patrícia, e o Santa Cruz ainda tem hoje uma média de 350 ruas para ser pavimentada. Isso é uma demanda muito grande. Olha, né? A média do prefeito que vem acontecendo anteriormente é uma média de 100, 120 ruas por mandato. O nosso prefeito Elinho, graças a Deus, conseguiu fazer 32 ruas em 6 meses. Se ele continuar assim, ele vai fazer 60 ruas por ano, não é assim? Então, se ele fizer isso por ano, nessa média, ele vai dobrar a 240. A média, ele vai para 240. No término dos 4 anos. No término dos 4 anos. A média é 100, 120. 120. Bota a média 110, 120. Elinho, se Deus quiser, ele vai dobrar isso. Mesmo assim, se Elinho dobrando isso aí, ainda vai ficar mais de 100 ruas, ou quase 200 ruas ainda, para poder ser pavimentada. Isso é demanda? Isso é lama? Isso é poeira? Coisas que não acontecem dentro do mandato. Então, um mandato que eu digo assim, vou me dedicar e calçar toda Santa Cruz, ele não tem. Ele vai terminar enlouquecendo e não faz.
e deixando as outras coisas para trás. O mandato ele não é feito apenas de pavimentação. O mandato não é feito apenas de saúde. Não, ele é feito de amplo, né? São amplas áreas que necessitam dessa atenção. Tem que ter um planejamento, sabe, Antônio, para tudo isso. Esse planejamento tem que ter aqui, tem que funcionar para cada segmento. Então, se vai funcionar em cada segmento, vamos fazer, atender as demandas de cada segmento. Que aí, no final, a gente vê que não resolveu tudo, mas deu certo. De certa forma, deu certo e foi atendido parte da população e parte do que precisava ser feito. Vereador Galego, a gente vai chegar aqui ao término do nosso programa, mas a gente vai se aproximando do fim e eu sei que o senhor já passou por diversos espaços nesta casa. O futuro lhe aguarda uma missão dentro do âmbito legislativo, ainda para essa legislatura, mas para quem está em casa, para os santacruzenses que nos acompanham agora, eu gostaria que o senhor, olhando para essa câmera 2, dissesse ao povo de Santa Cruz do Capibaribe o que eles podem esperar pelos próximos 3 anos e meio do vereador Galego de Morinha. Olha, a gente foi eleito para cumprir uma missão. E essa missão, graças a Deus, a gente vem cumprindo. A gente vem tendo um respeito pelo povo, respeito pelos colegas, a gente vem tendo respeito pelo prefeito, pelo vice-prefeito, pelos secretários. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que representar uma sociedade num todo. Num todo. Eu não vou fazer aqui um projeto que sirva para a sociedade, mas do outro lado eu tenho um comportamento que não condiz com aquilo que eu estou fazendo. Com aquilo que eu estou fazendo na Câmara. Não. O meu procedimento é assim em todo canto, o meu respeito é assim em todo canto. Tanto que eu tenho esse acesso a todos os vereadores. Eu venho aqui, a maioria das vezes que eu entro nessa casa, a gente está de acesso, mas quase todo dia eu venho aqui, e a gente entra num gabinete, a gente entra no outro, a gente entra no gabinete de oposição, entra no gabinete de situação, fala com assessores, com o vereador de oposição, e a minha vida é isso, assim, que a sociedade espere que a gente represente, e represente bem a sociedade, porque nós temos esse compromisso, nós temos essa responsabilidade, e temos esse carinho pelo povo de Santa Cruz do Capibaribe. A eleição passou. Eu sempre digo assim, sabe? Ninguém sabe o futuro, a Deus pertence. Mas na próxima eleição eu vou estar aí com 70 anos. Eu já estou aí, vocês estão vendo, não preciso dizer que eu não pintei meu cabelo. A experiência, eu estou aqui de cabelo branco, sabe? Imagine daqui a 3 anos. Essa semana passada, tive o prazer, o privilégio de completar 67 anos. E daqui a 3 anos eu estou com 70. 70 já vai pesando, 70 já vai. Mas, galera, vai enfrentar uma campanha, não se resume a você enfrentar uma campanha. A campanha você enfrenta ela com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, doente, de todo jeito. Agora, é enfrentar um mandato depois, que é a responsabilidade, que é o compromisso que você tem com essa sociedade, que é o que eu digo. A sociedade espera que esse compromisso, essa responsabilidade, ela está acontecendo e vai acontecer muito mais, porque a gente está aí para isso, para representar vocês e representar muito bem e ter essa responsabilidade e esse respeito e o grande compromisso que a gente tem por vocês. Muitíssimo obrigado, senhor Galego. Foi uma satisfação. Olha, eu que agradeço. Aqui nosso podcast, estar do seu lado é sempre um privilégio. A recíproca é verdadeira, viu? Muito grato mesmo. A gente espera que o futuro... Está na mão de Deus, Está né? na mão de Deus. A gente não pode dizer que vai fazer isso, aquilo, outro, não, porque está na mão de Deus. Justiça. Esse momento que acontece na vida da gente, o que está acontecendo no momento, isso é coisa de Deus. E o que vai acontecer, se o que está acontecendo no momento é coisa de Deus, imagine o amanhã ou depois, que aí é que pertence a Ele e que a gente tem que entender e cumprir aquelas coisas que são determinadas por Ele. Perfeito. Nós vamos terminando esse podcast, só lembrando que os 2 projetos de lei de autoria do vereador Galego de Morinha, ele é o 98, aquele que é direcionado às mulheres que sofrem aborto, 98/2025, e o de combate ao racismo nos espaços futebolísticos de torneio é o 118/2025. Todos eles estão disponíveis no nosso SAPL. A descrição para que você acesse o SAPL, conheça mais de perto o trabalho do vereador Galego de Morinha, assim como todos os outros vereadores, estão disponíveis aqui na descrição do nosso vídeo. Então, dá uma acessada no site da Câmara, você vai ver os projetos de leis, os requerimentos, as comissões, as reuniões ordinárias ou extraordinárias que cada parlamentar participou, está tudo registrado aqui no nosso SAPL.
aqui da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Foi uma satisfação ter estado aqui com o seu Galego. Nós retornamos amanhã na companhia do vereador de segundo mandato e membro da Comissão de Educação e Cultura, o vereador Irmão Soares. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Fiquem com Deus e até amanhã.